Salve, salve pessoal, aqui é o Ed, feiticeiro de Kimbanda Nagô, e este é o nosso Império da Macumba. Hoje nós vamos falar a respeito de Exu, Exu Catiço. O que é? Vamos lá. Exu, né, é um espírito evoluído que passou por vários graus de evolução no plano espiritual e veio ao plano terreno para prestar auxílio aos seus descendentes consanguíneos ou pessoas que o adoram, que são compatíveis com a sua energia egrégora. Mas como uma pessoa, um espírito humano se torna Exu? Bom, pessoal, eu podia contar a mesma coisa que todo mundo conta aqui no YouTube, mas felizmente hoje no século XXI estamos tendo aí um resgate pan-africano e muita coisa está mudando. Muita coisa, muita informação está sendo finalmente passada de maneira coerente e eu estou aqui também para colaborar com isso, tá bom? Então eu não vou contar a mesma coisa que todo mundo. Vamos lá. O que a gente sabe é que uma pessoa, quando ela morre, principalmente dependendo da fé dela, ela vai passar primeiro pelo plano astral, antes de passar pelo plano espiritual. Quando você desencarna, naquele momento você começa a ter acesso tanto ao plano espiritual quanto ao plano astral. Mas primeiro você vai passar pelo plano astral, né, que seria esse mundo de cima. Para explicar, seria ali onde vivem os espíritos que não alcançaram a luz, né, que não tomam, dependendo da fé da pessoa, ela não tomou um rumo para ir para o local onde ela deveria ir. Ela reside ali no plano astral ou reside aquilo no plano físico, né? Uma pessoa que era muito apegada à sua casa, a algum lugar, ou não teve um funeral, né? Não teve um ritual funerário apropriado, né? Ela vai ficar residindo na calunga, no cemitério, né? Bom, o que acontece é que nesse local existem guardiões que são os Exus. E o Exu, a função do Exu é vir aqui, pegar essa alma e direcionar ela para o local correto. Mas como que isso funciona? A lenda nos conta, né, dentro dos resgates de história africana, que há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, existia um mestre chamado Ganga. Esse mestre ele era um rei e era um feiticeiro, um grande feiticeiro. E com ele, assim como grandes pessoas, grandes figuras de outras religiões, de outros cultos ao redor do mundo, ele, devido aos seus poderes e conhecimentos, ele conseguiu acessar tanto o plano astral quanto o plano espiritual, na cultura e fé dele. Lá ele encontrou um local chamado Izuanga, que é o umbral, que seria vulgarmente chamado de inferninho, né? Seria uma primeira passagem ali de tormento para as pessoas aqui no Brasil, né? Dentro da fé daqui. Um purgatório, né? Dentro um pouco da fé cristã e tudo mais. Esse Izuanga era um local para onde os espíritos das pessoas que falharam na vida em diversos aspectos iam ficar ali residindo. Não deixa claro se é um local de tormento, ou se é um local de punição, ou se é um lugar onde ele ia ficar ali só de boa. Mas é um local onde ele não teria uma chance de sair dali. Era ficar ali por toda a eternidade. Mestre Ganga chega nessa terra, ele encontrou uma entidade que vivia ali como se fosse um fiscal chamado Nitata. Esse Nitata, ele tinha uma divindade superior. O Nitata apenas fiscalizava, ficava ali olhando o Izuanga, o umbral. Nitata ele respondia a um Bakulo. O Bakulo é uma divindade e essa divindade se chamava Essé. Essé é aquele que gerenciava o Izuanga, quem ia para lá, quem ficava e por que ficava. E esse conhecimento ele é até melhor aprofundado pelo pessoal da Umbanda, né? Porque nas rezas de abertura de gira de Umbanda você reza Nizambi. Nizambi seria um deus supremo de um certo panteão africano que não cabe eu falar aqui. Mas então, esse Bakulessa, ele teoricamente ele responde a esse Nizambi, esse deus. Mas pra gente da Kimbanda, a gente não acessa até essa parte
no exame, né? A gente só fica até a parte do Essé, do báculo Essé, porque o báculo Essé é o maioral da Quimbanda, é ele que manda e desmanda nos espíritos, né? Então, através de Nitata, o mestre Ganga, ele conseguiu um diálogo e fazer com que Essé ele se convencesse de que aquelas pessoas, aqueles espíritos que estavam no Iswanga, no umbral, pudessem ter uma segunda chance. Então esse mestre feiticeiro chamado Ganga, ele com seus conhecimentos começou a adestrar e ensinar aqueles espíritos que estavam ali. E depois que eles passassem assim, como se fosse uma faculdade de Shippuden, se fosse simplificar. Depois que eles estivessem prontos, eles poderiam voltar ao plano terreno para estar ajudando seus descendentes consanguíneos ou pessoas que realmente precisavam ali de ajuda, tá bom? Então o Exu ele simplesmente o que que é? Uma pessoa qualquer que morreu, foi parar no umbral, no purgatório, no Izuanga, encontrou o mestre Ganga e através de Essé ele recebeu a permissão para estar de volta ao plano terreno e cumprir alguma missão, né? Essa é uma parte que realmente não é nem tema de debate, né? O pessoal pensa que o Exu está aqui somente para prestar ajuda e você morre, ele te leva para outro canto lá, ou para o Izuanga, ou te direciona dentro da sua religião para o local onde você tem que residir depois da morte e acabou. Mas não, o Exu ele também precisa de uma, é como se ele tivesse não buscando ou procurando uma redenção, mas seria o fim seria esse, ele te ajudando e assim consequentemente seus descendentes, porque você vai ter filhos e tal, ele pode estar voltando para estar ajudando seus filhos, seus netos, seus tataranetos e tal, mas um dia isso vai acabar, né? Até porque o foco na Kimbanda para que você se torne mesmo Kimbandeiro são dois, né? Os objetivos do Kimbandeiro são dois. Ou é virar Exu depois da morte, ou é você se livrar da roda de Sansara, né? Você parar com esse negócio do reencarne. Mas então, falando de maneira mais técnica, é isso que é Exu. Exu é uma pessoa que morreu, seu espírito foi para o plano ali, é, para o plano espiritual, dentro ali o Iswanga, né, o Umbral, passou uma temporada ali de treino, de estudo com o mestre Ganga e recebeu permissão de Essé, o maioral, para voltar à Terra e prestar ajuda aos seus descendentes sanguíneos e consanguíneos. Seria simplesmente isso, né? Por que eu falei daquilo do resgate africano, né, pan-africano de informações hoje em dia? Porque, por exemplo, eu sou filho de Xumarabô. E se vocês forem procurar né, a história de Xumarabô, vai falar que ele foi um francês. Mas isso não faz sentido nenhum, né? Até porque o nome Marabô ele significa uma coquetela de Marabut, ou Marabu, que eram os feiticeiros que vieram para o Brasil, né, nos navios negreiros. Então são entidades que nunca são pessoas que nunca pisaram na França. Então, hoje infelizmente estamos corrigindo muitas coisas assim a respeito da origem dos espíritos, mas a parte até por dentro da parte de história deles mesmos, né? Porém, a parte espiritual é simplesmente se resume a isso. É um espírito que morreu, foi para o umbral, recebeu treinamento, estudo e recebeu permissão para voltar ao plano terreno. E é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima. Salve Macumba!